Estamos lendo o livro de Coríntios, capítulo número 7, verso 17. E assim, cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. E é o que ordeno em todas as igrejas, em meio a todos os salvos. E alguém chamado estando circuncidado. Ele pergunta, e alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. E alguém chamado estando incircuncidado? Não circuncide. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. E quais são os mandamentos de Deus? Diversas vezes repetido comigo, lendo aqui o tempo todo e você acompanhando. Os mandamentos de Deus é este: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Os mandamentos no plural é este, único. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Se tiver dúvida, meu amado, leia a Epístola de João. Leia lá que está lá 20 vezes escrito isso. Para dizer que eu estou mentindo. Porque as pessoas falam, esse irmão Rubens está mentindo. Não, eu estou falando tudo que está aqui, do jeito que está aqui, lendo literalmente do começo ao fim, de A a Z, sem pegar colcha de retalhos, pedacinho daqui, dali, de lá, para formar uma ideia. Nada disso. Formar ideia é fácil demais, até no jornal você forma. Se você sair cortando palavras por palavras do jornal, você escreve o que você quer. E na Bíblia também não é diferente. Você pega um pedacinho aqui, um pedacinho ali e conjectura. E vira o que você quer falar. É assim que eles têm feito para te enganar há muito tempo. Essa é a verdade oculta atrás das pregações. Não todas, mas quando se quer, se utiliza para isso. Capítulo 7, verso 21. Foste chamado sendo servo. Capítulo 20. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado servo. Não dê cuidado, e se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo é liberto do Senhor. E da mesma maneira também, o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Fostes comprados por bom preço. Não vos façais servos dos homens, obedecendo os homens, indo atrás do que eles falam, comendo o que te dão para te alimentar espiritualmente. Cada um, irmãos, fique diante de Deus no estado que foi chamado. Ora, quanto às virgens, não tem o mandamento do Senhor. Dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim. E aí, Paulo, ainda bem que é conselho dele, hein? Estás ligado à mulher? Não busque separar-te. Estás livre da mulher? Não busque mulher. E agora? É conselho do Paulo, meu amado. Ainda bem que ele deixa isso bem claro, viu? Isso não é a ordenança de Deus, não é conselho dele. Mas se te casares, se morar junto com a mulher debaixo do mesmo teto, isso é casar. Não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Se a virgem perder o selinho da virgindade, o ímen, não peca. Se alguém fala que você, moça, peca, está mentindo. Porque, na verdade, não peca, meu amado. Sexo é de Deus. Sexo é de Deus, viu? Tem um jeito de fazer sexo. E aqui é a instrução de Paulo, para que a pessoa habite debaixo da mesma casa, que a pessoa case e tal. Mas não é pecado. Alguém que diz que é pecado está mentindo. Eu vejo aqui, ó. Eu quero que você me mostre aqui. Vamos lá. Estás ligado à mulher? Não busques separar-te. Estás livre de mulher? Não busque mulher. Mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, se a virgem for morar com alguém, debaixo do mesmo teto, que é casar, ela não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne, e eu queria poupar-vos. Isso, porém, vos digo, irmãos,
que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se as não tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência desse mundo passa. E bem quisera eu que estivessem sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar o Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. A diferença entre mulher casada e a virgem. Mulher casada aqui é que mora debaixo da mesma teto com a pessoa, né? E a virgem... Cadê? A diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida nas coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar o marido. Eu digo isso para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para que o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor, em distração alguma. Mas se alguém... para unirdes ao Senhor sem distração alguma, Mas se alguém julga que trata dignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, se for necessário que faça o tal o que o quiser, não peca. Casem-se. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. De sorte que a dá em casamento, faz bem, mas o que não a dá em casamento, faz melhor. Aqui é o pai, com a filha virgem. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido viver. Mas se falecer o seu marido, ela fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer, e também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Meu amado, quando fala que a mulher casada está ligada pela lei, todo o tempo que o seu marido vive, mas se falecer o seu marido fica livre, eu creio que seja pela lei de Moisés. Porque a lei da liberdade em Cristo eu nunca li na Bíblia falando sobre essa questão. Tá certo? Mas já vi na lei de Moisés. Então eu penso, mas não tenho certeza. O que eu tenho certeza eu digo convicção. O que eu não tenho, eu penso que seja aqui esse caso, falando da lei de Moisés. Gostaria que você me ajudasse. Capítulo 8. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus, senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamam deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo, coisas sacrificadas aos ídolos, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos nada temos demais, e se não comemos nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que tem ciência sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco, induzido a comer das coisas sacrificadas aos ídolos. E pela tua ciência perecerá o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra o irmão, e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Pelo que se o manjar escandalizar a meu irmão, nunca mais comei carne, para que meu irmão não se escandalize.
Vamos para o capítulo 9. Aqui quando ele fala, meu amado, de coisa sacrificada a ídolos, é como Cosme e Damião, por exemplo, aqueles doces, né? Por exemplo.